Apesar dele ser visto aí como um dos filmes mais decepcionantes do gênero super-heróis, eu sempre gostei muito desse daqui e eu continuo defendendo. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e dando um encerramento aí à nossa breve retrospectiva sobre a trilogia dos filmes do Tobey Maguire, hoje eu tô aqui para falar sobre Homem-Aranha 3, filme de 2007, dirigido mais uma vez pelo grande Sam Raimi. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, né, a produção do Homem-Aranha 3 não tem tanto segredo, não tem tanta história aí de bastidores tão, né, cabeluda quanto a do primeiro ou a do segundo. Ela começa literalmente como o segundo filme começou, com o final de semana de estreia do Homem-Aranha 2, lá em julho de 2004. Nesse período, o Avi Arad, a Lara Ziskin, todo mundo da Sony já tinham certeza de que o Homem-Aranha 3 iria acontecer, eles já estavam planejando aí com o Sam Raimi, o Tobey Maguire, a Kirsten Dunst, e olha, o hype para Homem-Aranha 3 é uma coisa de louco, pessoal, porque o segundo filme já deixa várias sementes plantadas para o que pode acontecer, em especial com o Harry Osborn, do James Franco, descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha, descobrindo também o arsenal do pai dele, das coisas do Duende Verde, então você tem motivo de sobra já para como fazer uma continuação. E nesse sentido, a Sony recorre mais uma vez ao grande Alvin Sargent, que tinha escrito o roteiro do segundo filme, mas também ao Ivan Raimi, o irmão do Sam Raimi, para escrever um argumento junto com o próprio Sam Raimi, né? Então você tem os irmãos Raimi e o Alvin Sargent cuidando aí da forma final do que seria o roteiro. Mas, obviamente, o Sam Raimi tinha um filme específico que ele queria fazer, que era totalmente focado no ego do Peter Parker e essa relação com o Homem-Areia, assim como uma espécie de resolução pro arco do Harry Osborn, mas nós temos aí um homem e seu sonho e seu desejo de vender brinquedos, que é o Avi Arad, que sempre esteve por trás desses filmes da Marvel e que insistiu bastante para que o Sam Raimi colocasse o Venom no filme, né? O Venom é um personagem extremamente popular, iconográfico dos quadrinhos, mas que o Sam Raimi já admitiu várias vezes que ele nunca foi muito fã, que ele não entendia 100%, ele sempre gostou mais daqueles vilões que parecem monstros da Universal, né, como o Dr. Octopus e o próprio Homem-Areia. O Homem-Areia, de todos os personagens do Homem-Aranha 3, é o que tem mais alma e carinho do Sam Raimi, mas como o Sam Raimi estava lá, né, tendo pressão, recebendo diversos pitacos, ele resolve colocar o Venom no filme. Ele tem todo um conceito, uma ideia para o personagem, que levaram aí a produção a ter início em janeiro de 2006, com as filmagens acabando em julho daquele mesmo ano, e um orçamento gigantesco de 258 milhões de dólares, sendo o mais caro da franquia até agora. É um filme que chegaria nos cinemas em maio de 2007, com essa grande responsabilidade de seguir dois dos maiores filmes de quadrinhos de todos os tempos, com um marketing tremendo, do qual eu já vou falar bastante, né? E quando o Homem-Aranha 3 chegou, ele certamente teve uma recepção mista, ele não conseguiria chegar no mesmo nível dos anteriores, mas mesmo com todos os problemas, com a quantidade de personagens e linhas narrativas, eu ainda acho que o Homem-Aranha 3 é uma boa progressão e um encerramento digno para essa trilogia maravilhosa. A história do filme segue Peter Parker, vivido por Tobey Maguire, quando todos os elementos de sua vida parecem em total equilíbrio, como o trabalho de Homem-Aranha e o relacionamento com Mary Jane, vivida por Kirsten Dunst, ele recebe uma verdadeira enxurrada de problemas quando o Homem-Areia, vivido por Thomas Haden Church, é revelado como o principal suspeito na morte de seu querido tio Ben, levando Peter numa jornada de vingança que é exacerbada pela aparição de uma estranha substância alienígena que transforma todos os seus poderes e habilidades. Eu acho que não teve nenhum filme na minha vida inteira, ou pelo menos na minha infância, né, que eu me lembre de ter ficado tão empolgado, tão hypado quanto o Homem-Aranha 3, pessoal, porque era aquela tempestade perfeita, né? Era aquele período em que a internet começa a ser um pouquinho mais acessível, então cada notícia do Omelete da época, ou de coisa de paparazzi, de fotos, de rumores, eu consumia que nem um viciado, porque eu tava caçando cada detalhe desse filme, cada elemento. Eu lembro que eu consegui ver a versão vazada lá da Comic Con, da transformação do Venom. Todo o vislumbre de foto do Venom que você via era uma coisa que deixava muito empolgado. Eu até lembro do primeiro teaser trailer, porque ou você tinha um sistema QuickTime para baixar no site oficial, que não era o meu caso, mas se você
né, entrava no YouTube e o YouTube não era o que ele é hoje, ele é a verdadeira selva, tinha coisa pra lá e pra cá. Então, quando você procurava o trailer do Homem-Aranha 3, aparecia várias montagens, vários trailers fake que misturavam cenas de outros filmes. E aí eu lembro, né, de uma tarde, eu e os meus amigos, depois da aula, assim, tinha um laboratório de informática, a gente ficou caçando no YouTube pra achar o trailer oficial, e quando a gente achou foi, tipo, incrível. Quando a gente viu aquelas imagens, não tinha como não ser oficial, porque era imagens inéditas do Tobey Maguire, da Kristen Dunst, da aranha bem específica no peito. Aquele período inteiro, né, os meses levando até o Homem-Aranha 3 foram alguns dos mais empolgantes da minha vida cinéfila, assim. Foi um hype gigantesco, né? Eu nunca vou esquecer disso, então é tudo isso só pra dizer que quando eu sentei pra assistir Homem-Aranha 3 a primeira vez, era um hype absurdo e meio que não tinha como eu me decepcionar. Parece que eu tava programado já pra gostar desse filme, e aí você começa a ver todos os problemas e questões anos depois, né? Não tem como fugir disso. O Homem-Aranha 3, ele é um filme inchado, né? Ele tem 3 vilões, ele tem um monte de subtrama, um monte de coisa que eu acho que não precisava acontecer. Então, naturalmente, você acaba perdendo um pouco aquele ritmo um pouco mais lento, introspectivo e humanista que o Sam Raimi mostrou muito no primeiro e no segundo. Eu acho que voltar pra morte do tio Ben, colocando aí essa desculpinha esfarrapada de que o Homem-Aranha atirou nele sem querer e tudo mais, é uma coisa meio desnecessária. Isso sempre foi um problema que eu via que poderia ser solucionado de uma forma muito simples, uma forma muito dolorosa, mas simples, mas se eles tivessem, ao invés de revelar que o Homem-Aranha no passado matou o tio Ben, poderia acontecer do Homem-Aranha por acidente, né, no meio das suas jornadas aí de areia pelo centro da cidade, por acidente matar a Tia May. Matar a Tia May da Rosemary Harris, o que seria uma perda muito grande, mas provoca o mesmo efeito na jornada do Peter, que é vingança pelo personagem que quer cuidar da filha doente ter tirado o ente querido dele, né? Eu sinto que se eles tivessem feito esse pequeno ajuste, muita coisa seria resolvida, né? Porque fazer esse retcon da morte do tio Ben eu sempre achei meio besta. O fato de que a gente tem o Harry como essa personalidade do Duende Verde tinha que acontecer. Tinha que acontecer porque é uma coisa que estava sendo construída há 3 filmes já. Eu acho que é até interessante, funciona, mas convenhamos, né? O Harry perder a memória no meio do filme é roteirismo, é um baita escape, assim, que só acontece pro filme ter um respiro para outros vilões entrarem. Além de ter o interesse amoroso da Gwen Stacy e da Bryce Dallas Howard, você tem que introduzir o Ed Brock para ele virar o Venom, para ter todo o arco do Traje Preto. É muita coisa para um filme só, gente. É muita coisa e eu acho que, assim, nenhuma dessas subtramas é ruim, mas elas estão comprimidas e perdem o impacto que elas deveriam ter, porque o Homem-Aranha 3 quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que no centro disso tudo, pelo menos, os irmãos Raimi e o Alvin Sanders partem do lugar corretíssimo, que é esse excesso de confiança e ego que o Peter Parker tem no começo da história, que é uma progressão natural do 2, né? No 2, ele sofreu tanto, apanhou tanto, que aí no final do filme as coisas dão certo, ele fica com a Mary Jane. Então no terceiro filme ele começa com a cabeça nas nuvens, né? Cheio de si mesmo, com um extremo orgulho do que ele faz como Homem-Aranha e de como a vida finalmente se encaixou. Isso é muito legal e pavimenta um caminho desse Peter Parker meio narcisista até, que facilmente transporta ele para esse lado mais obscuro, né? O desejo de vingança que é transformado pela entrada do Traje Negro. Acho que isso é muito legal, é muito bem feito. Essa cena da festa do Homem-Aranha e como o Tobey Maguire, com a cara de bobão dele, né, consegue vender muito bem como o orgulho tá literalmente cegando ele. Ele faz coisas que machucam a Mary Jane, que machucam o relacionamento dos dois. Isso, por sinal, é um ponto muito legal do filme, que é finalmente dar um pouquinho mais de atenção pra Mary Jane, né? A Mary Jane tá trabalhando como atriz na Broadway, mas ela é demitida de uma peça e ela começa a ser completamente esquecida. Ela vira um rosto da multidão, né? Como esse plano muito inteligente do filme diz. E também, né? Apesar do filme ter seus problemas, não dá pra negar que o Sam Raimi é um cara que sabe dirigir, porque uma das melhores cenas do filme pra mim é quando a Mary Jane sai do teatro depois de ser demitida e tem uma multidão aplaudindo, ela pensa que é pra ela, mas a câmera dá um giro pra mostrar que na verdade é o Homem-Aranha passando pela cidade, e aí depois a Mary Jane vai pelo outro lado esquecida, né? Tem muita contação de história visual, narrativa visual, storytelling visual, né, pessoal? Às vezes é difícil traduzir alguns desses termos, que são muito bem feitos. Eu acho que isso se complementa muito bem, apesar desse inchaço, né? E quando o traje alienígena simbionte finalmente entra na história, esse é um dos meus elementos preferidos de mitologia do Homem-Aranha. Eu acho que o design da roupa é fenomenal. Eu gosto de como o Peter Parker
né, vira um emo meio cheio de si mesmo, com um cabelinho, dançando no meio da rua. Isso é divertido e interessante. Eu acho que o Raimi sabe manejar muito bem o tom, porque quando é pro Peter Parker ser mais cuzão e ameaçador, você sente isso no filme, sabe? Ele chega a agredir a Mary Jane numa cena, e isso é bem forte até. Eu gosto como a câmera para nos dois pelo tempo certo pra mostrar o impacto disso, né? Mas ao mesmo tempo, o Sam Raimi sabe que o Peter Parker sair na rua, né, mandando dedinho pras pessoas e dançando James Brown pra si mesmo, é algo que o Peter Parker acha que é legal, mas que as pessoas ao redor estão vendo que é absolutamente ridículo, né? Então, o filme navega muito bem pelos dois tons. Eu só queria que a gente tivesse aquela construção do traje simbionte com os civis, né? Porque a gente nunca tem aquele impacto das pessoas normais na rua, né? Você tem isso no clímax, né? Tá todo mundo assistindo aquela luta, tem um segmento de jornal que vai vendo todo o embate, então acho que o Sam Raimi, de certa forma, nunca perde o ponto de vista da pessoa comum, mas poderia ter um pouquinho mais, né? Poderia ter um pouquinho mais, porque esse lance do traje simbionte vem e depois ele vai embora tão rápido, né? É por isso que eu sinto que se eles tivessem dividido em 2 filmes, né, contado 2 histórias aqui, o resultado teria sido muito melhor, né? E isso porque eu nem falei daquela desculpa esfarrapada cena do mordomo, né? O mordomo do Harry que conta pra ele que na verdade era o pai dele mesmo, né? Tem até uma solução interessante, pessoal. Esse vídeo aqui tá meio sem filtro, sem roteiro, tá? Mas tem um corte alternativo do Homem-Aranha 3, que é o Editor's Cut, né? Que saiu meio que na surdina, acho que na Apple Store, no iTunes, e ele é coordenado pelo montador do filme, Bob Murals, que ele toma algumas decisões diferentes. Tem algumas cenas inéditas, umas muito boas com o Homem-Aranha, por sinal, mas também ele resolve essa cena do mordomo tirando ela completamente do filme e fazendo a decisão do Harry de ajudar o Peter lá no clímax, simplesmente colocando ele olhando uma foto do Peter e da Mary Jane e dele juntos, né? Então, algumas coisas poderiam ter sido muito mais simples, mas eu ainda não acho que ele é um roteiro ruim. Eu acho que os elementos estão lá e eles todos ficam muito melhores com a direção do Sam Raimi, né? Eu acho que independente do roteiro que ele tem, o Sam Raimi é um cinéfilo, ele é um mestre na arte de contar a história e nada disso se perde no Homem-Aranha 3 pra mim, sabe? Eu acho que o nível de excelência de cenas de ação que ele colocou no segundo permanece aqui. Desde os embates mais brutais e humanos que ele tem com o Harry Osborn, né? Naquela sequência espetacular pelos céus de Manhattan, onde o Peter tá até sem a roupa do Homem-Aranha, ou na briga na mansão, que é bem visceral, quase uma briga de faca, de espelho, de janela quebrando, é bem diferente dos outros estilos dos filmes do Homem-Aranha, até tudo que envolve o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é uma criação fantástica do Thomas Hayden Church, eu acho um casting fenomenal. O Sam Raimi nunca foi óbvio nos castings dele, né? E ao mesmo tempo que ele tem um arco bem interessante, querer ajudar a filha dele, o trabalho de efeitos visuais para criar, né, um ser humano que constrói toda a sua molécula e forma física com grãos de areia é impressionante, continua muito sólido até os dias de hoje. A sequência de origem dele, em que ele aprende a montar o corpo dele, que não tem nenhum diálogo, não tem nada ali, é só a música do Christopher Young, é maravilhoso. É uma cena muito bonita que rende também embates muito legais, mais tradicionais com o Homem-Aranha, até a gente chegar no Venom, né? O Venom do Topher Grace, que pra mim ainda é o melhor Venom, tá? Desculpa, acho que o Sam Raimi e a equipe de efeitos dele, né, liderada pelo John Ditzka, faz com a visualização do simbionte, da gosma preta cobrindo, né, os corpos, é muito mais complexo e interessante do que o Ruben Fleischer e o Tom Hardy fariam no Venom da spin-off, né? Aquele lá, acho muito mais preguiçoso, eu não acho que é muito interessante, mas eu gosto desse Ed Brock do Topher Grace ser um espelho do Tobey Maguire. Ele também não é aquele cara grandão e musculoso, ele é um nerdzão um pouquinho mais confiante, e quando ele vira o Venom, apesar de ele não ter tanto tempo, né? Esse é um dos problemas desse filme, ele fica com pouco tempo pra falar tudo o que ele quer. Eu acho que é um bom embate, eu acho que rende cenas interessantes. A sequência em que o Peter rasga o simbionte e cai no Ed Brock é muito legal, uma recriação perfeita da cena dos quadrinhos. Tem aqueles toques, né, que o Sam Raimi e o diretor de fotografia Bill Pope trazem daquela filmografia mais trash terror do Sam Raimi, né? Eu sempre adorei esse enquadramento aqui do Topher Grace no chão e o simbionte preenchendo ele, né? Uma tomada fixa, estática, não tem nenhum movimento, é só o simbionte cobrindo o corpo dele, né? Tem esses momentos em que o Sam Raimi realmente brilha, né? Até a gente chegar
no clímax, que traz esse team-up inesperado. Quando eu era criança, eu lembro que eu achei meio estranho o fato do Duende Verde do Harry lutar junto com o Peter. Mas dá uma sequência muito legal, né? Quando você junta todas as linhas narrativas do filme inteiro e garante uma experiência que eu considero satisfatória, pessoal. Eu acho que o roteiro pode ter seus problemas, pode ter seus roteirismos também, mas assim como eu falei do X-Men Apocalipse algumas semanas atrás, eu acho que esse é um dos casos onde o roteiro é elevado pela direção. E aí a gente vê o quão importante e fundamental é ter alguém por trás das câmeras que saiba o que tá fazendo, né? O Homem-Aranha 3, ele ainda, depois de tanto espetáculo, cenas de ação e efeitos visuais, termina, eu acho que da forma mais humana possível esse filme, mais do que o 1 e o 2, que é uma cena bem melancólica do Peter com a Mary Jane no clube de jazz, né? Depois de tudo o que aconteceu entre eles, de toda a briga da dança ridícula do Peter lá com o Jazz, que essa pra mim eu realmente não tenho como defender, mas termina numa dança lenta e triste entre os dois. Na época a gente não sabia, mas esse seria o desfecho da trilogia inteira, né? É uma forma ousada que vem por acidente, mas que pra mim parece justa. Eu acho que esse pode não ser o filme ideal que o Sam Raimi queria e também nem o último que ele queria fazer. O Sam Raimi faria Homem-Aranha 4 em 2011, mas aí acabou indo por água abaixo, acabou não acontecendo. Mas eu acho que assim, o Sam Raimi não tem motivos pra se dar tanto tapa na cara como ele tem feito nos últimos anos, sabe? Eu acho que o Homem-Aranha 3 tem seus problemas, mas não chegam a ser problemas de que o que tá na tela é ruim. Eu acho que talvez tudo que eles queriam fazer era grande demais pra um filme só, pra uma única tela. Eu acho que o Homem-Aranha 3 ele merece bastante admiração justamente pela dedicação nítida que você vê o Sam Raimi colocando por trás das câmeras, né? Eu acho que ele é um grande diretor e o Homem-Aranha 3, ele pode ser o pior da trilogia, mas eu ainda acho que ele é muito melhor do que vários filmes que acontecem nos dias de hoje. Para Homem-Aranha 3, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, com esse hype tremendo que existia em 2007, o Homem-Aranha 3 naturalmente foi um grande sucesso financeiro, estreando nos Estados Unidos em 4 de maio de 2007 com 151,116 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 228,902 milhões, fazendo um total dos Estados Unidos de 336,530 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 509,755 milhões, e no mundo inteiro 894,983 milhões, que ajustado para a inflação dá 1.355 milhões. Mas é isso, pessoal. Esses são os meus comentários de Homem-Aranha 3 sobre toda a trilogia do Sam Raimi no geral. Deixem nos comentários depois como que fica o ranking de vocês, né, desses filmes que são tão nostálgicos e adorados. Eu sei que apesar de que muita gente vai pôr o 3 em último lugar, eu acredito que ainda exista aí um carinho por esse filme, né? Eu acho que, apesar dos problemas, ele ainda é, pra mim, melhor do que os dois do Andrew Garfield e também os 3 do Tom Holland, tá? Pra mim é uma disputa muito fácil, justamente porque tem o Sam Raimi, né? Mas enfim, pessoal, um dia eu trago aqui também os dois filmes do Andrew Garfield, né? Que não são filmes que eu gosto muito, mas que tem vários aspectos interessantes pra comentar. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.